Mata-me logo, disse ela. Os Hells Angels levantaram a camisa dela e viram o que tinham marcado nela. O ar noturno estava pesado com poeira e gasolina, e o som de motores roncando ecoava pela estrada deserta do deserto. Sob as luzes de neon tremeluzentes de um posto de gasolina solitário, uma rapariga tropeçou na luz, descalça, tremendo e machucada. A sua camisa de flanela pendia solta dos ombros, manchada de sujidade e sangue seco. Os seus olhos, arregalados e vazios, pareciam ter esquecido o que era a sensação de segurança. A noite estava silenciosa, exceto pelos seus respirações superficiais e o zumbido fraco de um letreiro de neon aberto. Então, da escuridão surgiu o trovão. Um comboio de motocicletas a rasgar a estrada, os seus faróis a cortar a escuridão. Os Hells Angels tinham chegado. Dot. Se acredita na bondade, em segundas oportunidades e no poder da compaixão, mesmo nos corações mais duros, então, antes de continuarmos, por favor, curta, partilhe, comente e inscreva-se neste canal. E diga-nos nos comentários de onde está a assistir, porque o que aconteceu a seguir irá lembrá-lo de que mesmo as almas mais duras podem carregar a mais profunda humanidade. O nome da rapariga era Lena Carter, com apenas 22 anos. Mas os seus olhos contavam a história de alguém que tinha vivido um inferno. 2 anos antes, ela tinha sido raptada por um violento bando de fora da lei conhecido como os Ravens, um grupo que prosperava com o medo e a crueldade. Eles não lhe tiraram apenas a liberdade, tiraram-lhe a identidade. Marcaram-na como propriedade, queimando a sua insígnia na pele dela como uma mensagem. Ela pertencia-lhes. Durante meses, Lena suportou o tormento, forçada a obedecer, a servir, a sobreviver. Mas naquela noite, algo dentro dela se partiu. Ela escapou, a sangrar e aterrorizada, correndo pelo deserto com nada além das roupas que vestia e a vontade de viver. Quando viu as motos a aproximarem-se, o seu primeiro pensamento foi o pânico. Outro gangue, outro pesadelo. Ela caiu de joelhos no concreto frio, segurando as costelas onde a dor pulsava a cada respiração. Quando as motos diminuíram a velocidade e a cercaram, ela sussurrou com os lábios trêmulos: "Apenas me matem rápido, por favor." Sua voz estava rouca, vazia, desprovida de toda esperança. O líder do grupo, um homem conhecido como Jackson Reaper Cole, desceu da sua Harley. O seu cabelo comprido caía sobre os ombros, tatuagens cobriam os seus braços. Os olhos eram perspicazes, mas não cruéis. Ele tinha visto muitas coisas ao longo dos anos: sangue, traição, violência. Mas algo na rapariga destroçada à sua frente tocou-o de forma diferente. Ela não estava apenas assustada. Estava destruída, enquanto se ajoelhava ali, a tremer. Reaper aproximou-se lentamente. Ele disse-lhe que ela estava segura, que ninguém a magoaria, mas as suas palavras soaram como uma língua estrangeira aos ouvidos dela. Quando ele tentou ajudá-la a levantar-se, ela afastou-se, o corpo tenso de terror. Reaper sinalizou aos seus homens para se conterem e em seguida disse gentilmente ao seu médico, Doc, para verificar os ferimentos dela. Mas quando Doc se ajoelhou e começou a levantar a camisa rasgada para ver a ferida, todo o grupo congelou. Estavam gravadas na pele dela, logo abaixo das costelas, as letras Propriedade dos Corvos. A marca da queimadura era profunda, antiga, mas inconfundível. O ar parecia ficar mais denso. Os homens que tinham visto violência durante toda a vida ficaram em silêncio, com os rostos sombrios e uma fúria silenciosa. Lena virou o rosto, sussurrando quase inaudivelmente. Eles disseram que eu nunca pertenceria a mais ninguém. Que mesmo que eu fugisse, ninguém jamais iria querer algo que já estivesse marcado. As suas lágrimas caíram no chão, misturando-se com a sujidade sob os seus joelhos. Dot. Reaper cerrou os dentes. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele olhou para ela e disse suavemente, "Não mais." Então ele a levantou gentilmente e a carregou para dentro da lanchonete do posto de gasolina. As luzes de neon piscavam acima deles enquanto ele a colocava numa cabine. A sua equipa ficava de guarda à porta. Deram-lhe comida, água e espaço. Lentamente, pouco a pouco, Lena contou-lhes a sua história. O rapto, as noites de abuso, as ameaças, a marcação e como ela finalmente reagiu. Os anjos ouviram em silêncio. Quando ela terminou,
Reaper levantou-se e disse apenas uma coisa aos seus homens. Ninguém faz isso a uma mulher e sai impune. O que se seguiu foi rápido e silencioso. Os Hells Angels não eram santos, mas tinham o seu código. Encontraram o complexo da equipa Raven antes do amanhecer. Quando os motores rugiram do lado de fora do seu esconderijo, os Ravens não tiveram tempo de reagir. O que aconteceu lá nunca chegou às notícias, mas ao amanhecer, a gangue Raven já não existia. De volta ao posto de gasolina, Lena acordou com o cheiro de café e o calor de um cobertor em volta dos ombros. Os anjos não a abandonaram. Eles ficaram. Reaper sentou-se à sua frente, calado como sempre. Ela perguntou se ele os tinha magoado, e ele apenas disse, eles não vão magoar mais ninguém. Nos dias que se seguiram, os anjos colocaram Lena sob a sua proteção. Levaram-na para o seu clube, onde ela ficou num pequeno quarto de hóspedes com uma fechadura por dentro. Uma coisa simples, mas que significava mais para ela do que eles podiam entender. Nos primeiros dias, ela mal falava. Assustava-se com sons repentinos, evitava espelhos e tinha pesadelos que a faziam acordar a gritar. Mas os anjos nunca o julgaram. Deram-lhe tempo. Doc trocava as suas ligaduras todos os dias, tratando a cicatriz onde a marca a tinha queimado. Numa tarde, enquanto ela a observava no espelho, sussurrou, nunca vai desaparecer. Reaper, que estava lá atrás dela, disse, as cicatrizes não desaparecem, Lena, mas deixam de doer quando decides o que significam. Com o tempo, Lena começou a curar-se. Ela cozinhava para os homens, ajudava a limpar as motos e até sorria de vez em quando. O riso desses motociclistas rudes e barulhentos começou a parecer uma espécie estranha de família. Eles não a viam como propriedade. Eles a viam como uma de vocês. Meses depois, no aniversário da sua fuga, Reaper levou Lena a um tatuador em quem os anjos confiavam. A marca antiga tinha desbotado, tornando-se uma cicatriz escura, mas naquele dia eles a cobriram com algo novo. Sobre a queimadura, o tatuador escreveu as palavras "Eu sou livre". Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se olhava no espelho. Pela primeira vez, ela viu-se não como aquilo que lhe tinham feito, mas como aquilo em que se tinha tornado. Uma sobrevivente, uma lutadora. Espalhou-se a notícia sobre o que os anjos tinham feito. Outras mulheres começaram a procurá-los, aquelas que tinham sido aprisionadas, magoadas, destruídas. Lena decidiu que não fugiria mais do seu passado. Começou a trabalhar como voluntária num abrigo para mulheres vítimas de abuso, partilhando a sua história para dar esperança às outras. Quando as pessoas perguntavam como ela encontrou coragem para seguir em frente, ela simplesmente sorria e dizia, porque alguém acreditou que eu valia a pena ser salva. Reaper nunca assumiu o crédito. Ele apenas passava pelo abrigo às vezes, deixava uma doação na caixa e desaparecia pela estrada. Mas Lena sempre soube o motivo. Certa noite, durante um passeio beneficente organizado pelos anjos para arrecadar fundos para o abrigo, Lena subiu a um pequeno palco diante de centenas de pessoas. O sol se punha atrás das colinas e as motocicletas brilhavam sob o céu alaranjado. Ela respirou fundo e disse, eu achava que o mundo era cheio apenas de monstros, mas às vezes, as pessoas que você mais teme são aquelas que mostram o significado da humanidade. Não se ouvia nenhum som na multidão, apenas o zumbido silencioso dos motores e o brilho das lágrimas nos rostos marcados pelo tempo. Reaper estava atrás, de braços cruzados, com um sorriso discreto sob a barba. Ele não precisava de agradecimentos. Ver a Lena firme era o suficiente. Ponto final. Se esta história tocou o seu coração, reserve um momento para curtir, partilhar e subscrever este canal. Deixe que outros ouçam a história de Lena e lembrem-se de que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. E antes de encerrarmos, se acredita que não são as cicatrizes que nos definem, mas a coragem de nos levantarmos delas, deixe um coração vermelho nos comentários abaixo. Vamos encher esta história com amor e força para todos os sobreviventes que ainda lutam para recuperar a sua liberdade. Porque, às vezes, é preciso a noite mais escura para revelar as almas mais brilhantes.